Paz do Senhor, queridos professores, tudo bem com vocês? Eu sou a Sabrina Costa, sou professora da classe do Jardim de Infância, aqui de Blumenau de Santa Catarina, e nós estamos em mais uma pré-aula da Escola Bíblica. Nós trabalhamos com a lição da CPAD na classe do Jardim, e nós estamos com o tema desse trimestre, A Casa do Meu Amigo, e nós estamos na lição de número 9. Na casa do meu amigo há perdão. Os objetivos são compreender que se desobedecemos, não seremos abençoados e buscar o perdão divino quando fazemos coisas erradas e nos arrependemos. A verdade prática é o verdadeiro arrependimento requer confissão. Então, nós vamos trabalhar com uma história que é pouco conhecida ou pouco trabalhada com as crianças, a história de Esdras. É muito bom você ler o livro e você ler algum outro tipo de material que faz uma complementação ou várias linguagens bíblicas ou até mesmo na Bíblia de Estudos para você saber direitinho do que se trata a vida de Esdras. Esdras foi um sacerdote que ele foi junto com Neemias, depois da época que a Pérsia dominou, né, a região persa dominou Israel, dominou toda aquela região, dominou os babilônicos, né, eles fizeram uma guerra lá, né, e a Pérsia ganhou, dominou aquela região, dominou todos aqueles povos, e depois que Ester casou com o rei, ele libertou o povo, né, eles foram libertos, cada um poderia voltar para as suas regiões. E nisso, depois de um tempo, né, que eles já estavam, alguns judeus ficaram na Pérsia, outros foram para outros lugares, e alguns judeus israelitas voltaram para Jerusalém. E depois de um tempo, Neemias soube que eles estavam lá sem os muros, não tinham reconstruído os muros da cidade, e o rei que Neemias servia, eles eram todos atemporais, assim, todos quase no mesmo tempo, essas histórias aconteceram. Então, o rei liberou Neemias e depois liberou Esdras também para eles estarem indo para lá para fazer o trabalho. Então, Esdras trabalhou com o sacerdócio, trabalhou com o povo, e o Neemias trabalhou na reconstrução dos muros. Então, foi aquela época onde Israel estava se reconstruindo. Então, é uma lição bastante legal de você saber, né, todo o significado da história e tudo isso. A gente não vai trabalhar com as crianças, mas é muito bom as professoras saberem tudo isso. Então, vamos lá. A gente vai iniciar a aula, a gente vai falar sobre o pecado muito nessa aula, né? Então, a gente vai trabalhar em cima realmente da concepção, do que é, por que a gente precisa pedir perdão, por que a gente precisa estar, assim, sempre pedindo perdão para o Senhor. Então, a primeira coisa que eu coloquei aqui é para a gente falar com eles sobre o pecado, que é o pecado e como que aconteceu o pecado. Muitas das nossas crianças vão saber como que começou o pecado, que foi lá no Éden com Adão e Eva. Então, você pode trabalhar com elas, perguntar o que é o pecado, elas vão responder para você. E para ilustrar bem a questão do pecado de Deus e o homem, eu trouxe essas duas caixas aqui para vocês. Então, aqui tá bem simples, ó. Uma caixinha, né, que eu arrumei, encapei elas, as duas caixinhas, uma tá Deus e na outra estamos nós. Então, nós somos representados por essas bolinhas de gude. Então, nós temos livre acesso com Deus, antes do pecado, nós tínhamos livre acesso com Deus. Então, nós poderíamos chegar sempre perto de Deus, porque nós estávamos perto do Senhor, porque o pecado não estava no meio de nós. Depois que Adão e Eva pecaram, então, houve uma separação. Daí você vai separar as caixas, certo? Deus está em um ponto e o homem, nós estamos em outro ponto, e no meio disso aqui, e no meio entre nós temos o pecado, os pecados que os seres humanos cometem. Deus não pode viver com o pecado, Deus não pode conviver com o pecado. Os homens que pecam não podem ficar perto de Deus. Então, existe um abismo entre Deus e os homens. E todos nós nascemos aqui no pecado. Então, quando alguém nasce, já nasce no pecado, já nasce distante
longe de Deus. Esse era o plano de Deus? Não, Deus queria todo mundo perto, mas existe o pecado. Então a gente ilustra bem para as crianças que nós estamos bem separados, não tem como chegar perto de Deus. Nesse ponto, você pode fazer com elas uma lista de pecados. Então, assim, você vai perguntar para elas primeiro, inicia sua aula, tudo. Pergunta para elas o que é o pecado e daí você faz a ilustração do o que aconteceu com o pecado. O que aconteceu com o homem e com Deus e com o homem quando Adão e Eva pecaram. E daí você pode fazer uma lista com elas de pecados. Mentira, desobediência, pecados que elas cometem, tá? Mentira, desobediência, inveja, fofoca, todo esse tipo de pecado, e você vai dar um cartãozinho para elas. Esse cartãozinho eu fiz com cor escura atrás, elas vão copiar do quadro o pecado que elas cometem. Então você pode colocar um monte de pecado lá no seu quadro e você pode falar, olha, copiem aquele pecado que vocês já cometeram, que vocês cometem. Então elas vão escrever lá, fofoca, né? Vamos colocar aqui fofoca e desobediência. Desobediência. Muito bem. Daí, elas vão segurar esse pecado com elas. Cada uma vai ter o seu pecado, que elas cometem esse pecado com elas. E na sequência, você vai dar sequência à sua história. Não vamos entrar ainda no versículo bíblico, porque tudo isso vai fechar com o versículo bíblico, tá? Então daí cada uma vai segurar o seu pecado, que todos nós pecamos. E daí você vai falar sobre a história de Esdras. Eu trouxe para ilustrar a história, uma coisa bem simples. Eu trouxe aqui para vocês. Palitinhos, porque a gente vai falar sobre os povos que se misturaram com Israel, né? A questão toda da história ali, a história mesmo que a gente vai contar de Esdras, vocês vão ler na Bíblia e vocês vão ler na sua lição. O que aconteceu? Esdras estava lá no templo e ele soube dos pecados da população de Israel. O que aconteceu com Israel? Eles se misturaram com os outros povos, casaram com as filhas dos outros povos e trouxeram tradições, essas filhas trouxeram os deuses, trouxeram todas aquelas coisas erradas que Deus não se agradava e que Deus não queria. Deus já tinha falado para eles não se misturarem, mas eles se misturaram. E quando Esdras soube disso, ele sofreu e chorou aos pés do Senhor, rasgou suas vestes, fez jejum pelo povo. E daí o que aconteceu? Esdras chamou o pessoal e falou assim, olha, a gente vai ter que fazer uma purificação, vocês vão ter que devolver as suas esposas e a gente vai ter que tirar isso do nosso meio porque Deus não se agrada. E daí, primeiro ele reuniu os anciãos e falou isso. Daí reuniu todo o povo na congregação, que era lá no templo, né, no pátio do templo, e explicou para o povo. Alguns acharam que não deveria, mas a maioria achou que deveria, então eles foram devagarzinho, mandando de volta aquelas esposas que não era para eles terem, todas aquelas coisas que elas vinham com elas, para que Deus voltasse a estar com suas mãos estendidas sobre Israel. Então essa é a lição, né? Essa é a história. E daí o que vocês vão fazer? Eu achei legal essa parte de contar com os palitinhos, porque você pode fazer carinha neles, tudo, mas você pode representar bem certinho os povos. Então você vai contar que o povo separado para Deus era o povo de Israel. Então aqui, ó, quando a gente fala sobre o pecado, daí você pode já falar para eles, mas Deus queria que a gente ele queria um povo que fosse dele, ele queria homens, né, que tivessem confiança nele, que amassem a ele. Então ele separou um povo na terra. E esse povo era o povo de Israel, são os judeus. E daí eu fiz eles todos branquinhos, separados dos outros povos. Os outros povos são amarelos, vermelhos, pretos e azuis. Né? Você pode fazer verde também, vários povos diferentes. E daí você conta, né, que eles não podiam ficar perto desses povos, não podiam se misturar com eles. Por quê? Porque eles tinham deuses diferentes. Você pode até levar uns bichinhos, porque eles adoravam os animais, eles adoravam os cachorros, né? Você pode colocar assim para as crianças visualizarem e verem que esses povos não eram povos que adoravam a Deus. Então Deus não queria eles perto do povo de Israel. Mas que os homens começaram a se misturar. Eles pegaram mulheres e começaram a casar com essas mulheres. Daí você vai juntar o Israel com
deixa eu apoiar aqui, com os outros povos. Então, você vai misturando Israel com as outras culturas, outros povos, e vai falar que essas mulheres, assim, levavam os deuses para o meio de Israel, e nisso começou todo mundo se misturar. Daí você mistura todo mundo, faz um palitinho diferenciado para falar sobre Esdras, daí você mostra Esdras, mostra que Esdras não viu que Deus não estava se agradando daquilo, daí você conta toda a história, daí você fala, não precisa falar da parte que eles devolveram, né, mas você vai falar que Esdras sofreu pelo povo, pediu perdão pelo povo e o Senhor perdoou. Nessa parte assim, ó, do pecado, por exemplo, também você pode fazer assim. Olha só, eu trouxe um coração, eu fiz ele assim, como se fosse um envelope, e aqui um plástico de pasta catálogo. Daí você vai fazer o seguinte, né? Enquanto você estiver falando ali, ó, que o povo começou a pecar também por causa das mulheres que eles levaram para suas casas, então você vai pedir para cada aluno vir e colocar ali o seu pecado. Então o povo começou a pecar contra Deus, daí ele começou a encher o coração com esses pecados. Eu tenho outros cartãozinhos que eu não coloquei o nome, então daí eu vou colocando para vocês verem, ó. E daí esses pecados foram entrando dentro do coração dos homens do povo de Israel. E foi enchendo. Daí a ideia é encher com pecados esse coração. Então esse coração não vai mais ser limpo, não vai mais ser puro. Então Deus não vai conseguir entrar nesse coração. O que acontece quando tem pecado? Deus não fica perto. Então Deus não estava perto desse povo. Eles precisavam purificar os seus corações. Eles precisavam de perdão do Senhor. Por isso Esdras foi lá e pediu perdão. Daí você vai fazer com os palitinhos a encenação e vai falar que Esdras pediu perdão e o povo quis seguir a Esdras, né? Eles quiseram o perdão do Senhor, então eles começaram a pedir perdão para Deus, e quando eles pedem perdão para o Senhor vai perdoando os seus pecados. Aí você vai tirando do coração e vai purificando o coração, porque Deus perdoa o pecador, Deus perdoa os pecados porque Ele ama o pecador. Aleluia! Então você vai fazer essa encenação para eles entenderem. E depois disso, no final, daí vocês falam assim, ó, daí vocês trazem Cristo para a aula, trazem Jesus, né? Eu trouxe uma cruz para representar o Senhor, daí vocês falam assim, que nós, hoje em dia, nós também pecamos, nós também ficamos afastados de Deus, mas Deus nos mandou Jesus que morreu na cruz por nós, pelos nossos pecados, e Ele limpa o nosso pecado. Ele é como se fosse uma ponte que liga Deus e os homens. Olha só, você pode fazer assim, um pouquinho mais. Jesus é a ponte que liga Deus e os homens. Quando a gente confessa, fala que os nossos pecados a Deus, fala que a gente é pecador, pede perdão e aceita Jesus no nosso coração, a gente vai ter como ficar ligado com Deus de novo. Jesus liga a gente com Deus de novo. Mas se você não quiser e continuar pecando, você não vai ficar perto de Deus. Então, essa é a nossa lição, esse é o nosso ponto alto da lição, que nós precisamos pedir perdão ao Senhor para estar perto dele. Então, esse aqui é bem ilustrativo para as crianças perceberem que a gente precisa pedir perdão. No final dessa explicação, você pode trazer, como a lição trouxe, o versículo bíblico. Por isso, nosso versículo bíblico diz assim, ó: confessem os seus pecados ao Senhor. Confessar, o que é? Falar, contar para Deus o que nós pecamos, o que nós fazemos de errado, se é fofoca, se é desobediência, se é mentira. A gente precisa falar para Deus e pedir para Deus ajudar a gente a não fazer mais isso. Que depois que você confessar, depois que você falar, você vai fazer o que lhe agrada, ó, e façam o que lhe agrada, e o seu coração vai ficar feliz novamente. Olha, esse coração tá todo sujo, tá todo triste, tá todo infeliz, mas quando a gente pede perdão para o Senhor, Ele limpa o nosso coração, purifica o nosso coração, e Ele fica todo feliz novamente.
né? Daí você faz assim, ó, numa cartolina, eu fiz metade de uma cartolina, eu mesma desenhei, mesma pintei, mas você pode fazer com EVA, pode fazer de forma diferente também, um pouco mais de brilho no coração colorido, né, no coração feliz, um pouco mais de esparadrapo para dizer que ele está bem machucado, o coração triste, e assim você vai fazer a repetição, faz primeiro aqui, depois aqui, e assim você vai fazendo vice-versa. Você pode abrir também depois para as crianças verem qual é o resultado quando a gente pede perdão para Deus. E assim você vai falar sobre o perdão. Outra coisa que você pode fazer, que eu não sei se você vai assim gostar muito da ideia, porque lida com fogo, né? Você pode levar um pratinho de vidro, um pouco mais fundo, e fazer, falar para eles sobre o Espírito Santo, né? Cada criança pode ter esse papelzinho aqui, falar para eles, olha, quando a gente perdoa, quando Deus perdoa, Deus, o Espírito Santo de Deus perdoa os nossos pecados. O Espírito Santo está no nosso coração. Quando a gente aceita Jesus, o Espírito Santo já está no nosso coração. Então, ele é como se fosse um fogo do Senhor. E esse fogo, ele elimina o pecado, ele queima o pecado. Daí você pode, cada criança te traz a sua fichinha. Você, professor, vai queimar essa fichinha no fogo para mostrar para eles, né, o que Deus faz com o nosso pecado. E depois, quando tiver tudo apagado, tudo sem nenhum pecado, eles vão ver só aquelas cinzinhas dentro do prato. E daí você vai falar, é assim que Deus faz com o pecado. Quando a gente pede perdão, quando a gente pede para o Espírito Santo perdoar os nossos pecados, ele acaba com todo o pecado que tem dentro do nosso coração. E ele limpa o nosso pecado, só que a gente não pode voltar a fazer esse pecado. Isso a gente precisa trabalhar muito com as crianças para que eles não voltem a fazer o pecado. Porque não é porque Deus perdoa que a gente vai estar o tempo todo pecando. A gente precisa ter uma vida santa. Então, eles precisam entender que eles precisam não cometer mais aquele pecado. E pedir a ajuda do Espírito Santo para não cometer mais aquele pecado. Então, professor, essas eram as minhas dicas. Ah, mas tem mais uma coisa que eu esqueci, que tem na lição também, que eu achei bem fofo, que é um colarzinho, né? Para eles mostrarem essa aula, para eles explicarem. No final da aula você pode fazer isso com eles para eles explicarem. Olha, é um coração escuro, um coração vermelhinho e um coração branquinho. Na verdade, esse escuro aqui é para estar lá do outro lado, né? Porque ele é antes do coração branquinho. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ó, ele vem para cá. Você pode fazer um cordãozinho para cada aluno, né? Traz os corações. E daí eles mesmos podem fabricar e depois eles explicarem, olha, que a gente nasce com um coração cheio de pecado, cheio de erro, né? A gente erra e peca também, e daí o coração fica cada vez mais sujo. Mas quando a gente aceita Jesus no nosso coração e pede perdão dos nossos pecados, o nosso coração fica branquinho e Jesus, bom, troquei, né? Quando a gente aceita Jesus, ele é o coração vermelho, né? Ele perdoa os nossos pecados, ele limpa o nosso coração e o nosso coração fica novamente limpinho para a gente ficar perto do Senhor. Então, elas podem ter esse colar de corações e elas podem fazer explicar isso depois no final da aula para todo mundo ouvir, para elas pensarem, sempre lembrarem bastante dessa dinâmica que a gente precisa ter na nossa mente bem fixa, né? E as crianças também. Que Cristo veio para nos perdoar. Nós já nascemos com pecado, Cristo veio para nos perdoar os pecados. E quando a gente aceita e pede perdão, que é o mais importante, ele nos perdoa e assim a gente pode viver de novo com Deus no céu e aqui na terra também, né? 2 músicas que vocês podem cantar. Aquela que fala cuidado do olhinho que vê, sabe? Aquela lá é bem legal, que daí até pode fazer antes, e depois aquela pecado, pecadinho, pecadão, isso não, porque depois no final a gente fala amor, amorzinho, amorzão, isso sim. Então essas 2 musiquinhas vocês podem cantar com as crianças nesse domingo, que você tenha uma aula abençoada, que você tenha muito, muito de Deus para trazer para suas crianças nessa aula, e que você possa ser usada pelo Senhor
sempre, em todos os momentos. Fiquem com Deus, que vocês possam aproveitar todas as dicas e terem muito mais ideias a partir disso que a gente traz. A semana que vem a Pri tá aqui. Beijo!